Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Fernando de Barros, cirurgião bariátrico e coordeno o programa de cirurgia bariátrica do SUS no Hospital São Francisco. Estou aqui para passar um recado, vou tentar ser o mais breve possível. A ideia é passar aí nos próximos 5, 10 minutos algumas orientações sobre o pós-operatório de cirurgia bariátrica. E eu explico por quê. Nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023, e dia 1º, dia 2, dia 3 de março de 2023, essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente vai estar fazendo a Semana da Obesidade. Então, a gente vai fazer 50 cirurgias bariátricas no hospital, são 10 cirurgias por dia nessa semana, e, a princípio, esses pacientes vão ficar internados no 10º andar. Obviamente que, pelo volume de cirurgia, é um grande desafio que vai todo mundo passar, né? E por isso a gente tem feito algumas reuniões e algumas orientações que eu vou passar aqui, principalmente para você que vai ficar com esses pacientes operados nessa semana, uma vez que a gente precisa estar tudo muito alinhado em termos de fluxo e protocolos no andar, para que a gente consiga girar o leito de maneira eficaz e não tenha nenhum problema de leito, de vaga, e também que não haja nenhuma dúvida em relação ao pós-operatório desses pacientes. Então, certamente, muitos de vocês já veem os pacientes que a gente opera, da bariátrica, e outros não tenham tanta experiência. Então, vou passar aqui algumas premissas básicas e situações muito corriqueiras que acontecem na enfermaria no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, principalmente para você da enfermagem, da fisioterapia e da nutrição, são aí os três pilares mais importantes durante a internação do paciente bariátrico. Esses pacientes, quando acabam a cirurgia no centro cirúrgico, eles ficam uma hora e meia lá na recuperação pós-anestésica, alguns menos, outros mais, mas em média 1 hora, e eles vão para o andar com um dreno no abdômen, no flanco esquerdo, um dreno de Blake, BLAKE, para a gente monitorizar nas primeiras 24 horas a drenagem de sangue. Então, essa é a primeira coisa que eu queria conversar com vocês a respeito do dreno. É muito comum os pacientes sentirem dor do dreno, né? E aí existem vários tipos de dor. Existe uma dor local, quando você manipula ali, dói no orifício do dreno. Existe uma dor que eles geralmente passam a mão aqui no epigástrico e falam, eu estou com gases. Isso geralmente é do dreno, não são gases, tá? E existe possibilidade, inclusive, de doer as costas e também o ombro esquerdo, ok? Então, isso tudo são dores que podem acontecer. Alguns pacientes sentem mais, outros pacientes sentem menos. Então, essas dores são comuns, por isso que a gente deixa aí analgésicos regulares na prescrição, e eu vou falar da prescrição. Outra coisa que eu queria atentar para o dreno, como eu falei, é para a gente ver sangramento de maneira precoce. Então, é importante que o dreno seja sempre esvaziado e anotado o débito pela enfermagem no prontuário. E o aspecto, se é sero-sanguinolento, se é muito sanguinolento, sangue rutilante, vermelho vivo, né? Ou se é seroso. E aquela perinha do Blake, ela precisa ficar sempre amassada, porque ela amassada, ela tem vácuo. E se ela estiver cheia, ela perde o vácuo, ela não aspira. Então, o dreno precisa ser visto de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas, mas visto anotado, qualquer suspeita de qualquer problema precisa ser chamado o médico do andar, o médico de plantão, e que entre em contato também com a gente. A gente tem um número, que eu vou passar aqui para vocês depois, que é o número de urgências de cirurgia bariátrica. São pacientes operados, todos eles têm esse número, que funciona 24 horas, e também durante a semana pelo WhatsApp. Tá? Então, vocês também precisam ter esse número para contactar os cirurgiões, caso tenha alguma dúvida em relação a isso. É importante que o paciente que vai para o andar, nas primeiras 4, 6 horas, se possível, se ele quiser e se sentir disposto a,
deambular. E, de preferência, nessas primeiras horas, é importante que ele ande com alguém do lado, ou com alguém da fisioterapia, ou com alguém da enfermagem, ou até algum acompanhante que possa ajudá-lo. Mas é importante ele andar pelo risco, que a gente diminui muito o risco de trombose na perna, trombose venosa profunda. Então, a gente precisa que eles deambulem com a meia. E se não deambular, ou quando voltar para o leito, que coloquem o compressor pneumático. É importantíssimo essas medidas para evitar trombose. Junto, obviamente, com a hidratação e com o Plexane que a gente faz de rotina. A outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é na dieta. Então, dependendo do horário que acabar a cirurgia de cada paciente dessa semana, a gente vai colocar o horário que precisa ser começada a dieta. E é importantíssimo a gente começar naquele horário para que a gente consiga fazer a adaptação da dieta do paciente e que a gente consiga dar alta no horário marcado, programado pela nossa equipe. Tá? Então, a equipe de nutrição e as copeiras precisam estar muito atentas a essa dieta. Lembrando que a dieta, todo mundo já sabe, é de 30 a 50 ml de meia em meia hora, não mais que isso. A gente, nos primeiros dias, orienta a começar com 30 ml, tá? Que é aquele copinho só de líquido. Não pode pastoso, não pode grumo, não pode, é só líquido. Então, é importante também que eles comecem a dieta no mesmo dia da cirurgia ou do jeito que está lá na prescrição. Então, atenção à prescrição em relação ao horário da dieta. A dieta é igual para todo mundo, como eu falei, 30 a 50 ml de líquido claro, de meia e meia hora. Ah, o paciente não tolerou, não forcem. Espere a outra 30 minutos e tente de novo até que ele consiga ir se adaptando. E interessante que ele tome e ande, né? Porque isso facilita. Bom, mais o quê? Vômitos. Vômitos após a cirurgia bariátrica, enjoo, vômito, náuseas e vômitos é muito comum. 80% dos pacientes vão ter náusea e ou vômito. Tá? Eventualmente podem vomitar azul, um líquido azul, que a gente faz o teste do azul do metileno na cirurgia, então pode ficar algum resíduo no estômago. Ou ainda raias de sangue, por conta também da cirurgia do corte do grampeador no estômago. Ou um sangue meio azulado, esverdeado, isso por uma questão de mistura de cores, né? Então é comum, não em grande quantidade, muito menos sangue em grande quantidade. Isso pode ser uma hemorragia digestiva que também precisa ser alertada ao médico plantonista e podem ligar para esse número de emergência da cirurgia bariátrica, ok? A dor, a gente geralmente controla com Novalgina, a gente deixa um Tramal, SOS e deixa também anti-inflamatório. A deambulação, dieta, analgesia, meia, compressor, dreno. Bom, a outra coisa que eu queria falar com vocês, a respeito da meia. A gente orienta sempre ficar com meia, a não ser que o paciente queira tomar banho. Aí ele pode tirar a meia, ó. Mas fora isso, ele fica com a meia e vai embora com a meia, tá? Mais o quê? De manhã, cedo, vai estar passando sempre uma equipe clínica médica, para passar a primeira visita nos pacientes operados pela manhã. A gente vai estar, como eu falei, todo dia operando, então, entre meio-dia, 1, 2 da tarde, a gente vai estar passando nos pacientes para avaliar o paciente, para avaliar o dreno, e dando tudo bem, a gente tira o dreno e esses pacientes vão embora para casa. As pessoas que operarem à tarde ou à noite, obviamente que a gente não vai conseguir dar alta de manhã ou início da tarde. Então, a gente vai, durante a tarde, até as 4, 5 horas da tarde, tentar reavaliar os pacientes que operaram mais tarde, para também tirar o dreno e avaliar se eles podem ir para casa. Ok? Para a equipe de fisioterapia, é importante fazer fisioterapia respiratória, tá? Em todos os pacientes, se possível. Pacientes diabéticos, esse é um ponto muito importante. Os pacientes diabéticos, muitas das vezes, tomam muito hipoglicemiantes orais e ou insulina. E após a cirurgia, dieta zero, a cirurgia faz uma série de variações hormonais da insulina, do glucagon, existe uma labilidade da glicemia muito grande.
que é isso? Vai a hiper muito rápido. E isso é perigoso, isso pode causar um óbito no paciente. Uma hipoglicemia grave à noite, ou então uma hiperglicemia. Então, o controle da glicemia tem que ser muito cuidadoso e a gente vai sempre botar na prescrição em pacientes diabéticos o controle de medicações, de insulina, de HGT. Então, atenção aos pacientes diabéticos. Viu lá, diabético 2, atenção. O paciente precisa de mais atenção do que o normal. A outra coisa que a gente precisa ter atenção é com a pressão arterial dos hipertensos. Muitos deles tomam muitos remédios. A gente precisa tirar alguns antes das cirurgias, como, por exemplo, diuréticos, não podem tomar. E outros a gente mantém no pós-operatório. Lembrando que no pós-operatório, eles só podem tomar remédios líquidos, medicações líquidas, ou, se tiver comprimido, macerar na dieta líquida. Então, vai estar na prescrição lá a medicação de comprimido macerado. Eles não podem tomar comprimido. Vocês não podem dar comprimido, em hipótese alguma. Sublingual, captopril sublingual, porque a pressão está muito alta, um SOS. Beleza, sublingual não tem problema. Não pode engolir comprimido. Ok? E, de novo, na dúvida, gente, ligue para o número lá da emergência da bariátrica ou solicite o médico plantonista. Tá bom? Bom, eu espero ter tirado as dúvidas mais comuns ali do dia a dia, da prática de enfermaria. A gente vai estar, durante essa semana, uma grande equipe no centro cirúrgico e revezando as nossas idas lá no andar. Então, qualquer coisa, não conseguiu falar com ninguém, ligue para o centro cirúrgico, chama a enfermagem, depois de enfermagem, e avise a gente lá na sala, porque a gente vai estar com uma equipe grande e vai estar lá operando. A gente pode fazer lá o rodízio para subir alguém caso haja alguma urgência. Ok? A princípio, todos os pacientes vão para o andar. Eventualmente, um paciente mais grave pode sim ir para o CTI, mas a grande maioria desses 50 pacientes dessa semana vão para o andar. Tá bom? Obrigado. Espero ter tirado algumas dúvidas. A gente se vê aí pelo hospital e qualquer coisa podem vir falar comigo para a gente conversar, trocar algumas ideias, se surgir novas dúvidas daqui para frente. Boa sorte para todo mundo. Conto com vocês nessa semana. Como eu falei, vai ser um desafio grande para todo mundo. E eu não tenho dúvida que essa equipe aí, que tem dado conta do recado até agora, vai dar também conta do recado dessa semana. Tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, se cuidem.